Bom dia, Brasil! Fico muito feliz em voltar aqui na Marcha dos Prefeitos, a convite desse grande batalhador da causa municipalista do Brasil inteiro, Paulo Zilkowski, que no ano passado nos apresentou um desafio e num momento político muito mais frágil do que esse, muito mais distante que havia entre as reivindicações dos senhores e das senhoras prefeitas com o governo federal e com a participação do Congresso Nacional, nós buscamos exatamente construir diante do desafio, naquele momento, uma pauta positiva. E o resultado dessa parceria, o resultado desse trabalho, foi exatamente a condição que nós tivemos de, no ano passado, mesmo com o descrédito de alguns, darmos uma grande vitória ao movimento municipalista brasileiro com a conquista de mais 1% do Fundo de Participação dos Municípios, que começa já a vigorar esse ano e agora no dia 15 sairá a primeira parcela correspondente a 50% desse 1% que vai aliviar um pouco o sofrimento, a dor e a dificuldade dos gestores municipais brasileiros. E o que nos unifica nesse momento aqui, depois do discurso e do compromisso do presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é só um. É o que sente todos nós, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, que nos encontramos aqui. Os deputados e os senadores também compartilham desse sentimento, que é o sentimento que nós precisamos ter de nivelar, de equalizar a cidadania brasileira. Todos nós, indiferente de qualquer região do Brasil, seja do Acre ou do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso ou da Paraíba ou do Ceará, temos a convicção e o direito de sermos tratados igualmente como cidadão brasileiro. Essa cidadania que anda tão capenga, essa cidadania que anda tão submissa a um projeto econômico que não corresponde às necessidades do dia a dia da nossa população e que muitas vezes nos causa uma indignação muito grande. Quando nos deparamos, como eu vi no meu estado, no estado do Ceará, na maior cidade do meu estado, em Fortaleza, pacientes, cidadãos e cidadãs brasileiras, cearenses, fortalezenses, sendo tratados no maior hospital da cidade, no chão, por falta de condições de atendimento. É tamanha a crise que nós vivemos com relação à correspondência entre as obrigações de Estado, aqui estão exaltadas, e a falta de um compromisso financeiro com essas mesmas obrigações e uma qualidade de gestão que faz com que a nossa indignação se aumente, se alevante e permeie todo o universo da política nacional. E hoje, nesse momento, nessa grande marcha, aproveito para saudar todos os prefeitos e prefeitas, na pessoa do presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, esse grande batalhador que é meu companheiro, meu amigo Expedito, prefeito de Piqué Carneiro. É essa nova mentalidade, é esse novo momento que faz com que tanto a Câmara como o Senado busque exatamente na construção desse novo pacto federativo, uma nova relação entre entes federados, em que municípios e estados possam ter capacidade de diálogo, possam ter capacidade de compromisso em buscar junto à União exatamente a deferência necessária e o respeito que nós tanto precisamos. Nós não podemos mais conviver com a distorção em que Brasília não escuta ou reclama de um Brasil que se faz aqui presente, de um Brasil que se unifica buscando uma pauta única, para que a gente possa exatamente dar um saldo de qualidade no exercício pleno da cidadania. Cidadania essa que é exercida no município, cidadania essa que é desejada em cada cidade do nosso grande país chamado Brasil. E é exatamente nessa busca que nós temos, com essa pauta, a responsabilidade, eu e o nosso grande relator, amigo e companheiro, deputado André Moura, a paciência e a obrigação de estar ouvindo, de estar debatendo, de estar levando esse debate para todas as regiões do país,
de estar movimentando a nossa comissão especial com as audiências públicas, para a partir daí encontrarmos focos de luz, de solução para os nossos problemas. Problemas que são diversificados e variados, e não vou aprofundá-los aqui. Mas alguns tópicos que são importantes, como a lei dos consórcios públicos, onde um município inadimplente contamina todo o consórcio, quando deveria ser exatamente o contrário. Se você cria um consórcio, você cria uma nova personalidade jurídica. E a nova personalidade jurídica não pode ser contaminada pela participação de um sócio. Numa empresa, numa SA, um sócio pode estar inadimplente e a empresa aí muito bem, obrigado, podendo fazer seus contratos, as suas aplicações, os seus financiamentos, sem problema nenhum de contaminação, porque um dos seus sócios, do seu capital, está com a inadimplência. Mas na lei municipal se deu o inverso. Se deu o inverso exatamente no sentido não de melhorar, mas no sentido de prejudicar aqueles que mais precisam, porque os consórcios são importantes dentro das políticas públicas, principalmente micro-regionais, para a solução desde do problema do aterro sanitário, ao problema da saúde, ao problema do transporte. Então, são pontos como esse, que precisam ser arguídos para que a gente possa avançar exatamente na construção de que as transferências dos recursos federais cheguem aos seus entes e sejam bem aplicadas. Da mesma forma, como aqui foi falado pelo presidente Eduardo Cunha, que nós avançamos, inclusive, numa luta muito importante, é importante ressaltar aqui o papel que teve o nosso ex-presidente da Câmara, hoje ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que lutou e empunhou a bandeira do PMDB do orçamento impositivo. Mas o orçamento impositivo precisa avançar. Precisa avançar no sentido de que nós possamos fazer com que a sua execução seja rápida e eficiente e que os recursos não se percam na maratona inflacionária que muitas vezes corrói os orçamentos. E para isso, nós precisamos transformar o orçamento impositivo em transferência obrigatória, para sairmos do calque que maltrata principalmente os municípios pequenos. Os municípios que mais necessitam dos recursos são exatamente, muitas vezes, aqueles que estão numa inadimplência, num rol interminável de prestações de contas, que muitas vezes, por um problema na Previdência, marginaliza um distrito que não pode receber água, porque aquele município está inscrito no cálculo e aquela emenda parlamentar do poço, do chafariz, não pode ser executada exatamente por isso. E é exatamente dentro desse momento que nós, da Comissão de Orçamento, e eu, como coordenador da bancada do Blocão, liderado pelo PMDB, já temos uma emenda para a LDO de 2016, no sentido de que nós possamos fazer com que as emendas impositivas dos parlamentares se transformem em transferências obrigatórias e que a gente saia também do julgo da Caixa Econômica Federal, que muitas vezes não tem o compromisso com os municípios. Eu mesmo, e está aqui o prefeito de Umirim, lá no Ceará, o prefeito Zé da Marieta, um prefeito muito dinâmico, nós fizemos um projeto de uma emenda de uma estrada que ligava o São Joaquim à BR-222. E esse projeto passou por 5 equipes de engenharia na Caixa Econômica. E a cada equipe a forma de análise era diferenciada. E a cada equipe se levantava novos dados, novos pedidos de reivindicações. Por que nós não fazemos nas transferências obrigatórias no mesmo modelo que é o Fundeb? O Fundeb, você faz a transferência e cobra o objeto do contrato, do convênio daquela transferência. E assim também deverão ser as emendas impositivas, porque transfere o recurso e o gestor é obrigado, fica com a obrigação de executá-lo com qualidade, com prestação de conta, mas dentro do objeto daquilo que foi contratado, sem precisar do subjugamento de equipes muitas vezes técnicas, muito qualificadas, mas que não têm o compromisso e nem conhecem a realidade da urgência da execução daquela obra. É exatamente dentro desse sentido que nós precisamos também fazer com que os atrasos dos repasses tenham uma obrigação legal. Do mesmo jeito que existe a lei de responsabilidade fiscal, que pune os gestores com relação àquilo que foi apelidado no Brasil de pedaladas, nós não podemos mais também conviver com atrasos de repasse que significam, inclusive, perca de vidas. Hoje, só do SUS,
nas transferências do SUS, há um atraso de repasse superior a 7 bilhões de reais. E as pessoas que estão sendo maltratadas nos hospitais? E as vidas que estão sendo perdidas, muitas vezes por falta de tratamento, por falta de recurso? E os critérios seletivos que muitas vezes os hospitais são obrigados a fazer? Quem é responsável por isso? Quem é responsável exatamente pelo sofrimento da população que mais precisa desses serviços na saúde? Até agora ninguém. E nós vamos criar, sim, dentro do compromisso que foi assumido pelo presidente Eduardo Cunha e pelo presidente Renan Calheiros, na lei de responsabilidade agora das estatais e no avanço da Constituição do Pacto Federativo, nessa comissão especial da Câmara e do Senado, uma lei de responsabilidade também, para que não se atrasem mais repasses no que diz respeito ao compromisso do exercício, do atendimento das pessoas e do cidadão brasileiro que merecem respeito dos seus gestores. Por último, meus companheiros, acho que a gente sai dessa marcha aqui fortalecidos num compromisso que já vem de lutas anteriores, mas com a PEC 172, essa PEC que, inclusive, eu vou presidir a comissão especial na Câmara e o relator será o deputado André Moura, o mesmo que está relatando o Pacto Federativo, no sentido de dar agilidade, de dar uma maior efetividade ao exercício e aprovação dessa PEC. Essa PEC que vai acabar com o desrespeito de uma Brasília que não escuta, que não dialoga e que determina muitas vezes políticas sociais, políticas de investimento para os entes federados, sem o menor compromisso, sem a menor responsabilidade de subsidiá-los financeiramente. É a quebra exatamente de uma política errada, que tem transformado esperanças de projetos em frustrações que nós precisamos agora bani-la através da PEC 172. E é esse compromisso que o Congresso Nacional terá, o dando agilidade. Outro tema também esquecido que precisa ser realçado, que foi fruto de um debate muito ardoroso no ano passado, porque a marcha exalou o sentimento da luta emancipatória. É inadmissível que um país do tamanho de um continente como o Brasil não tenha uma lei de emancipação e de fusão e de regulamentação fundiária entre municípios e estados. Nós precisamos tê-la. Ano passado o Congresso Nacional votou 2 vezes, na segunda vez, inclusive, com o compromisso do governo e da liderança do PT de que não haveria vetos. E pela segunda vez a lei foi vetada. Criar municípios não é criar despesa. Criar municípios é ampliar, sim, o exercício pleno de cidadania, principalmente nas regiões periféricas do Brasil, que precisam de regulamentação para poder garantir esse direito que qualquer cidadão tem. Até do ponto de vista da segurança nacional, nas áreas de fronteira, o Brasil precisa criar municípios para levar para esses locais pessoas, para levar para esses locais serviços que possam transformar a realidade dessas populações que vivem muitas vezes marginalizadas do processo de decisão nacional. E é exatamente no município que se dá essa reciprocidade entre o cidadão e o Estado. E por último, não poderia deixar de esquecer uma luta que é fundamental, que nós já ganhamos no Congresso Nacional, mas que está dependendo de um julgamento, de uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Não nos esqueçamos aqui dos royalties do petróleo, que vai ajudar a minimizar o problema do sofrimento brasileiro. Nós temos no Brasil 2 categorias de município. Nós temos municípios que recebem per capita de transferências do governo federal mais de R$10 mil por cada habitante. Enquanto isso, são os municípios das regiões mais pobres, principalmente do Norte e Nordeste, que recebem as menores transferências. Muitos deles com transferências inferiores a R$100 por cada habitante. O que é uma verdadeira distorção entre 2 Brasils que nós não queremos. Nós queremos um Brasil único, um Brasil que possa corresponder no seu sentimento de alegria, de esperança, de fé e de compromisso com a cidadania. E é isso que faz de nós um só corpo, prefeitos, governadores e o Congresso Nacional, para invertermos a lógica e fazermos um Brasil que valorize cada um de nós, cidadão brasileiro. Meu muito obrigado.